Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Um empregado negro deu algo para comer a 2 crianças órfãs. E 18 anos depois, um helicóptero apareceu em frente à sua casa. Naquela manhã, o rugido repentino do motor de um helicóptero quebrou o silêncio pacífico de todo o bairro. Tanya Jefferson, de 45 anos, estava na sua pequena cozinha familiar, lavando a louça mecanicamente com as mãos, quando ficou paralisada de surpresa. Olhou para cima e pela janela, os olhos cheios de curiosidade e um leve tremor de antecipação, enquanto um grande helicóptero preto descia lentamente no seu jardim da frente. Os vizinhos saíram das suas casas, atônitos, murmurando entre si perante aquela visão sem precedentes neste tranquilo subúrbio. Do helicóptero saíram 2 figuras impecavelmente vestidas, um homem refinado num fato caro, e ao seu lado, uma jovem que se movia com uma graça confiante, os olhos brilhando de emoção. Caminharam diretamente até a porta da frente de Tanya. Nesse momento, Tanya reconheceu algo incrivelmente familiar naqueles estranhos. Secou lentamente as mãos, depois dirigiu-se à porta, o coração acelerando a cada passo. Um sorriso suave surgiu-lhe nos lábios, como se tivesse esperado por este momento toda a vida. Quando a porta se abriu, os 3 ficaram num silêncio comovente e contido. O homem falou suavemente. Senhora Tena, lembra-se de nós. Tanya ficou imóvel por um instante. Depois, os olhos iluminaram-se com uma alegria e surpresa esmagadoras. À sua frente não estavam estranhos, mas sim as 2 crianças órfãs, Eli e Na, agora crescidos e bem-sucedidos, a sua voz tremendo, lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Tanya abraçou suavemente aos 2. Como poderia eu alguma vez esquecer as 2 crianças que entraram na minha vida naquela noite amarga de inverno? Ela convidou-os a entrar, preparou rapidamente chá a fumegar, e os 3 sentaram-se à volta da pequena mesa na sala de estar. Tanya pousou cuidadosamente as canecas quentes, o olhar trêmulo a fitar aqueles rostos familiares. Parecia que tinha sido ontem que eram crianças magras e geladas, os olhos arregalados de medo e desespero, a tremer a porta traseira do restaurante Golden Fork. Tinham passado 18 anos, mas essas memórias permaneciam tão vívidas que o coração se apertava sempre que as recordava. 18 anos atrás, Tanya Jefferson, com 27 anos, era apenas uma jovem mulher a lutar para sobreviver num mundo cruel. Com os seus caracóis negros brilhantes e olhos castanhos profundos, nunca se atrevia a sonhar para além da sua labuta diária, cuidando da mãe doente com diabetes, enterrando cada ambição juvenil sob o peso de pagar as contas. Desde antes do amanhecer até muito depois do anoitecer, Tanya trabalhava arduamente no Golden Fork, um restaurante sofisticado frequentado apenas por membros da alta sociedade. Os banquetes luxuosos, os copos de cristal cintilantes e o brilho acolhedor dos candelabros de latão contrastavam fortemente com a realidade que Tanya enfrentava. O dono do restaurante na altura era Robert Money, um homem branco bem apessoado nos seus 50 anos, cuja expressão perpetuamente severa nunca deixava o rosto. Por detrás dos seus olhos azuis frios, sorriso ensaiado, Money escondia um desprezo profundo por qualquer pessoa fora do seu círculo social, especialmente empregados negros como Tanya. Tratava sua equipa como se fossem objetos. E não importava o quanto ela se esforçasse, Tanya nunca recebia sequer um aceno de reconhecimento numa gelada noite de dezembro. Enquanto Tanya limpava a cozinha depois de os últimos clientes terem saído, ouviu um leve farfalhar na porta dos fundos. A princípio pensou que fosse apenas uma rajada de vento, mas quando saiu, ficou imóvel ao ver 2 crianças encolhidas juntas, a tremer com roupas esfarrapadas, os olhos arregalados de medo. O que estão a fazer aqui? Tanya perguntou suavemente, com cuidado para não os assustar. Desculpe-nos, gaguejou o rapaz mais velho, apertando a mão da irmãzinha, mas estamos com tanta fome. O coração de Tanya partiu-se. Olhou em volta, depois correu de volta à cozinha para buscar uma tigela fumegante de sopa e alguns pães que tinham sobrado. Quando lhes entregou a comida, os rostos deles iluminaram-se com uma gratidão tão pura que lhe trouxe lágrimas aos olhos. A partir daquela noite, depois de cada turno, Tanya preparava comida extra para deixar à porta dos fundos do restaurante. Aos poucos, as crianças aprenderam a confiar nela e contaram-lhe os seus nomes: Eli, de 10 anos, e Nena, de 8. Órfãos devido a um acidente de carro, viviam nas ruas sem ter para onde ir. Tanya
Ouviu a história com o coração apertado e prometeu em silêncio nunca mais deixar que passassem fome. Mas a sua bondade silenciosa logo despertou suspeitas. Certa noite, depois de ter acabado de dar comida a Eli e Na, Tânia virou-se e viu Money atrás de si, o rosto contorcido de raiva. "O que pensas que estás a fazer, Tânia?" rosnou ele, com um olhar gelado sobre as crianças assustadas. "Senhor Money, só estou a ajudar estas pobres crianças. Elas estavam com fome", respondeu ela, a voz a tremer. "Isto é um restaurante de luxo, não uma instituição de caridade", ladrava Money, apontando-lhe um dedo à cara. Ele troçou. "Estás a roubar a este restaurante às escondidas. Sabes o que isso significa?" Tânia baixou a cabeça, as mãos a tremer, mas recusou-se a mentir. "Compreendo, senhor, mas não podia deixá-los passar fome. Nesse caso, deixe-me simplificar", disse Money, o tom frio como gelo. "Estás despedida, com efeito imediato. Não quero alguém da tua classe a manchar a reputação do meu restaurante." E bateu a porta com força, deixando Tânia imóvel na noite gélida. As crianças desataram a chorar, aterrorizadas por acharem que lhe tinham custado o emprego. Tânia abraçou-as com força, o coração a doer. Money não ficou por aí. Nos dias seguintes, espalhou rumores de que Tânia fora despedida por roubo, garantindo que ninguém a contratasse. Portas que antes estavam abertas fecharam-se abruptamente, deixando-a humilhada e sem esperança. Muitas noites chorou sozinha no seu pequeno quarto, assombrada pelo desprezo frio de Money. No entanto, sempre que olhava para a mãe doente e pensava em Eli e Nena à sua espera, engolia as lágrimas e reunia forças para continuar. Apesar de tudo, Tânia nunca desistiu das crianças. Aceitou qualquer trabalho que conseguisse para conseguir dinheiro para o jantar de cada noite. A sua determinação fortalecia-se a cada dificuldade. Mal sabia ela que a sua compaixão silenciosa e perseverança estavam a plantar a semente de um milagre que aqueles que a desprezaram nunca poderiam imaginar. E agora, enquanto Tânia se senta frente a frente com Eli na sua humilde sala de estar, essas memórias parecem tão vívidas como ontem, recordando-lhe a difícil, mas significativa, jornada que estão prestes a continuar juntos. As memórias dolorosas assombravam Tânia nos seus sonhos, pesavam em cada momento desperto, nenhuma mais do que o olhar de desprezo e as palavras cruéis de Robert Money naquela noite fatídica. Depois de Money a ter despedido publicamente diante de toda a equipa do Golden Fork, a sua tirada racista ecoava na mente de Tânia como uma ferida aberta. "Pessoas como tu nunca mudam a sua natureza. Fui um tolo por pensar que uma mulher negra poderia trabalhar com honestidade e decência", declarou friamente, os olhos a brilhar de desprezo. Mas o sofrimento de Tânia estava apenas a começar. Money não se contentou em tirar-lhe o emprego. Usando a sua influência na comunidade empresarial da cidade, espalhou mentiras para arruinar a sua reputação. Ligou a todos os donos de restaurantes que conhecia, dizendo que Tânia roubava comida do Golden Fork, inventando até detalhes para garantir que seu futuro fosse destruído. Tânia só soube da campanha de Money quando se candidatou a um pequeno restaurante de bairro. O gerente olhou para o seu currículo e depois para ela com uma frieza inconfundível. "Lamento, mas não podemos contratar alguém com esse tipo de passado." O coração de Tânia afundou-se. "Como assim? Nunca fiz nada de errado." Ele hesitou, depois sussurrou. "Senhora Jefferson, toda a gente neste ramo sabe que foi despedida por roubar comida no Golden Fork. Lamento, mas não a podemos contratar." Tânia saiu a chorar, o coração apertado de amargura, mas recusou-se a ceder. A sua mãe doente e as duas crianças inocentes que a esperavam todas as noites precisavam dela. A partir desse dia, Tânia aceitou qualquer trabalho que encontrasse, por mais duro que fosse. Nas manhãs gélidas de inverno, vestia o casaco gasto para distribuir panfletos para uma mercearia da esquina. À tarde, passava horas a lavar carros numa oficina, as mãos finas ficando ásperas gretadas pela água fria e detergentes agressivos. À noite, limpava escritórios vazios sob o brilho baço das luzes fluorescentes, o zumbido do aspirador a sua única companhia. Cada cêntimo que ganhava com suor e lágrimas era para sua mãe, e uma parte secreta ia sempre para comida para Eli e Na. Nunca culpou as crianças. Sabia que só havia uma pessoa a culpar, Robert Money.
Entretanto, Manning continuava sua vida luxuosa, a marcar presença em todos os grandes eventos da alta sociedade, com fatos por medida, sorrisos convencidos, conversas calculadas, conquistando elogios como um pilar filantrópico da comunidade. Tânia viu uma vez o rosto dele na capa de um jornal local, sob a manchete: Empresário do Ano. Robert Manning, campeão da caridade. Naquele momento, o mundo pareceu insuportavelmente injusto. No entanto, sempre que o desespero ameaçava dominá-la, Tânia pensava em Eli e Nena, as duas crianças que encontrara a tremer numa noite de inverno, confiando nela para cuidar delas. Esse pensamento fortalecia a sua determinação. Numa noite tardia, regressando do seu trabalho de limpeza, Tânia encontrou as crianças a dormir encolhidas no passeio, a respiração estável no sono. Colocou delicadamente um saco com comida ao lado delas, lágrimas a escorrer-lhe pelas faces enquanto olhava para os rostos inocentes. Suavemente, prometeu à noite: nunca desistirei de vocês. Superarei todos os obstáculos porque acredito que a justiça e a verdade prevalecerão. Sob a pálida luz do luar, as pequenas figuras pareciam testemunhas da sua promessa. Uma promessa tão silenciosa e poderosa como a corrente de um rio sobre a superfície, pronta a varrer todas as injustiças e mentiras que Robert Manning havia lançado sobre ela. Tânia sabia que, embora os seus desafios ainda estivessem longe do fim, um dia a justiça estaria do seu lado. E quando esse dia chegasse, seria Manning a tremer perante a verdade da qual já não poderia escapar. As promessas que Tânia sussurrou para si mesma naquela noite tornaram-se a frágil linha de salvação que a sustentaria nos dias brutais que se seguiram. Confrontada com obstáculo após obstáculo na sequência da campanha de Robert Manning para arruinar a sua reputação, teve de enfrentar uma dura realidade. Não havia escolha senão aceitar os trabalhos mais mal pagos e humilhantes da sociedade apenas para sobreviver. Todas as madrugadas, antes mesmo de o céu insinuar o nascer do sol, Tânia vestia o seu casaco gasto e saía para o frio cortante. Agarrando um monte de panfletos, oferecia-os apressadamente a quem passava. Os olhares, por vezes trocistas, por vezes abertamente desprezantes, torciam-lhe o coração de dor. Uma vez, estendeu um panfleto a um homem elegantemente vestido que recuou e zombou: "Afasta-te de mim. O que é que alguém como tu sabe sobre publicidade ou marketing?" Tânia baixou a cabeça e afastou-se em silêncio, a conter lágrimas de vergonha. Nunca imaginara que acabaria assim. Mas quando pensava na mãe frágil deitada naquela cama de hospital à sua espera, enxugava os olhos e seguia em frente. À tarde, apresentava-se para trabalhar numa pequena oficina no fim da rua. As suas mãos rapidamente ficaram ásperas, calejadas do contato constante com água fria e produtos químicos agressivos. Nos dias gelados de inverno, a água parecia facas contra a pele, as mãos doridas até aos ossos. No entanto, Tânia nunca se queixava. Sabia que não podia permitir-se ser fraca se quisesse cuidar da mãe. Ao cair da noite, corria da oficina para um trabalho de limpeza de escritórios. Os longos corredores vazios e os escritórios escuros e silenciosos lembravam-lhe o abismo invisível entre ela e o resto do mundo. Certa noite, enquanto aspirava perto da entrada, ouviu dois jovens empregados a murmurar: "Este lugar está sempre sujo. Nem sei o que a equipa de limpeza faz. Todas as manhãs continua uma bagunça. Não percebo por que é que a empresa contrata estas pessoas inúteis." Tânia continuou a trabalhar, as palavras deles a perfurarem-lhe o coração. Ninguém sabia que aquela mulher negra, que limpava nas sombras todas as noites, fora outrora uma licenciada com distinção em administração de empresas. Enterrou esse segredo no fundo do coração, aceitando que, no mundo em que vivia agora, diplomas e talento nada significavam. A sua rotina brutal continuava, mas Tânia nunca deixou de pensar em Eli e Nena. Aquelas crianças tornaram-se o seu alicerce, a razão pela qual recusava quebrar sob o peso da vida. Então, um dia, o seu pior pesadelo tornou-se realidade. Quando regressou à esquina habitual onde deixava comida para Eli e Nena, eles tinham desaparecido. O coração apertou-se-lhe. Correu pelas ruas vizinhas, chamando os nomes deles com desespero. Por fim, um vizinho aproximou-se e sussurrou: "Aqueles dois órfãos foram recolhidos pelos serviços sociais. Ouvi dizer que os mandaram para um lar de crianças a vários quilômetros daqui. Lamento muito, Tânia." As palavras do vizinho atingiram-na como um raio. Tânia ficou paralisada na rua,
sentindo toda a força abandonar-lhe o corpo. Elina eram a sua última esperança nesta vida tempestuosa, e agora também lhes tinham sido tirados. Essa noite, Tânia voltou para casa completamente esgotada e desesperada. Encontrou a mãe a dormir na cama do hospital, a respiração fraca, o rosto marcado pelo tempo. Tânia ajoelhou-se ao lado dela, lágrimas a escorrerem-lhe pelas faces. Mãe, desculpa, já não sei o que fazer. Perdi o emprego, a dignidade, e agora Eli e Nad desapareceram. O que é que eu faço agora? Sentindo a dor da filha, a mãe abriu os olhos e apertou-lhe a mão fraca. Numa voz suave, disse: Tânia, a vida está cheia de provações e injustiças, mas nunca deves desistir. Esses sofrimentos não são o teu fim. São o combustível que vai mudar o teu destino. Promete-me que nunca mais deixarás que alguém olhe para ti de cima. Tânia fitou os olhos da mãe, e nesse momento, uma pequena chama de determinação acendeu-se no seu peito, mais forte do que nunca. Apertou a mão da mãe e falou com uma resolução trêmula. Prometo, mãe, não vou desistir. Vou encontrar uma forma de recuperar o que é meu e proteger quem amo. Silenciosamente, Tânia olhou pela janela para a luz pálida da lua que banhava o pequeno quarto, como se testemunhasse o seu feroz voto. A mãe fora internada no hospital, exausta por uma doença prolongada e violenta. O quarto apertado e gelado, mal grande o suficiente para uma cama estreita e alguns aparelhos médicos desatualizados, parecia um lembrete cruel das injustiças da vida. Tânia apertou-lhe a mão, sentindo a pele frágil e fria perder vida a cada respiração superficial. Nesse instante, sentiu-se despedaçar em 1000 pedaços. Nos seus últimos momentos, a mãe abriu os olhos e acariciou suavemente o cabelo de Tânia, como fazia quando ela era pequena. A sua voz era fraca, mas firme. Tânia, minha querida, sei que estás a sofrer, mas promete-me que não deixarás que esta dor te vença. Transforma cada mágoa e injustiça que sofreres em força para construir algo maior. Tu mereces felicidade e sucesso, minha filha. Essas últimas palavras foram uma faísca tênue, mas suficiente para reacender o coração de Tânia. As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto, não de desespero desta vez, mas de uma feroz determinação de renascer das cinzas. Poucos dias depois do funeral, Tânia arrumava silenciosamente as recordações da mãe. Numa velha caixa gasta, encontrou um cartão de visita desbotado com um nome familiar: Marcos Chum, advogado. Lembrava-se dele como o amigo mais próximo da mãe na juventude, embora há muito tivessem perdido o contato. Ver o nome dele reacendeu algo dentro de Tânia, alimentando a sua determinação. Sem hesitar, entrou em contato com Marcos. Encontrarão-se num pequeno café numa tarde chuvosa, o som suave das gotas a criar um ambiente íntimo e reflexivo. Agora, nos seus 50 anos, Marcos estava ereto e sereno, o rosto pensativo a irradiar sinceridade. Quando Tânia entrou, ele levantou-se e segurou-lhe a mão, os olhos cheios de emoção. Tânia, filha da querida Ruth, lamento tanto não ter estado lá para ajudar a tua mãe e a-te no momento de maior necessidade. Tânia sentou-se e contou-lhe calmamente a sua história, os dias exaustivos no Golden Fork, a sua bondade para com Eli e Nena, e o racismo cruel de Robert Manning que lhe tirou tudo. Marcos ouviu com atenção, o olhar a endurecer ao ouvir o nome de Manning, um homem que conhecia bem como um poderoso empresário da cidade. Nunca contei a ninguém, disse Tânia, puxando um dossiê grosso da mala. Mas ao longo dos últimos meses, enquanto limpava escritórios à noite, reúne provas, faturas falsas, registro de salários a mostrar discriminação flagrante contra funcionários de cor, até gravações de Manning a proferir ódio racial. Pensei que tu saberias o que fazer com isto. Marcos folheou cuidadosamente as páginas, os olhos abrirem-se com uma mistura de choque e admiração. Parou, olhando para Tânia com respeito genuíno. Tânia, o que fizeste é extraordinário. Estes documentos podem derrubar Manning e todo o seu império. Mas diz-me, procuras vingança ou justiça? Tânia ficou em silêncio por um momento, olhando para a rua encharcada pela chuva. Depois fitou nos olhos, a voz firme e resoluta. Tio Marcos, isto não é uma vingança pessoal. Sim, Manning tirou-me tudo. Mas o que mais me dói é saber que injustiças como esta não afetam só a mim. Estou a fazer isso para mudar um mundo construído sobre o preconceito e a injustiça. Quero transformar o meu sofrimento em algo melhor, algo mais justo.
Marcos sorriu com orgulho, colocando a mão sobre o dossiê. Então não está sozinha. Eu estarei contigo. Juntos, vamos enfrentar Robert Manning e todos os que são como ele. Prometo-te que traremos a verdade à luz. Naquela tarde chuvosa, Tânia saiu do café com o coração cheio de esperança. Sabia que, a partir daquele momento, a sua vida tinha mudado para sempre. Os meses de dor e humilhação que Manning lhe infligira já não seriam um peso, mas sim o combustível para cada passo em direção à justiça e a um futuro mais brilhante, não só para ela, mas para todos que sofreram como ela. A pálida luz da lua daquela noite ainda não se apagara quando a vida de Tânia mergulhou na sua maior provação, uma que atiraria o seu espírito para um abismo sem fundo. Apenas uma semana depois de Eli e Nat terem sido levados, a mãe de Tânia, a mulher que ela mais amava, partiu para sempre, deixando o vazio interminável no seu coração. A mãe fora internada no hospital, completamente exausta por uma doença prolongada e violenta. O pequeno quarto gelado, mal suficiente para uma cama estreita e algum equipamento médico ultrapassado, parecia um lembrete cruel das injustiças da vida. Tânia apertou-lhe a mão, sentindo a pele frágil e gelada tornar-se cada vez mais sem vida a cada respiração superficial. Nesse momento, sentiu como se estivesse a despedaçar-se em 1000 pedaços. Nos seus momentos finais, a mãe de Tânia abriu os olhos e acariciou-lhe suavemente o cabelo, tal como fazia quando Tânia era criança. A sua voz, embora fraca, manteve-se firme. Tânia, minha querida, sei que estás com tanta dor, mas promete-me que não deixarás que esta tristeza te destrua. Transforma cada mágoa e injustiça que viveste na força para construir algo maior. Tu mereces felicidade e sucesso, minha filha. Essas últimas palavras foram um lampejo de luz. Pequenas, mas poderosas o suficiente para reacender a vontade de viver de Tânia. As lágrimas escorreram-lhe pelas faces, mas desta vez não eram de desespero. Eram de uma determinação feroz, pronta a erguer-se das cinzas. Alguns dias após o funeral, Tânia arrumou silenciosamente as recordações da mãe. Numa caixa velha e gasta, descobriu um cartão de visita manchado pelo tempo, com um nome familiar, Marcos Chum, advogado. Lembrou-se de que fora o amigo mais próximo da sua mãe na juventude, embora tivessem perdido contato há muito tempo. Ver o nome dele acendeu algo dentro de Tânia, uma centelha de esperança e determinação mais forte do que nunca. Sem demora, entrou em contato com Marcos. Encontrarão-se num pequeno café numa tarde chuvosa. O som suave da chuva criara uma atmosfera íntima e contemplativa. Agora, nos seus 50 anos, Marcos cumprimentou-a com uma cordialidade serena, os olhos refletindo preocupação genuína. Quando Tânia chegou, ele levantou-se para lhe segurar a mão, a voz embargada pela emoção. Tânia, filha da querida Ruth, lamento tanto não ter estado presente para ajudar a tua mãe, nem a ti, no momento de maior necessidade. Tânia sentou-se e relatou calmamente tudo. Os seus dias exaustivos no Golden Fork, a compaixão que demonstrou a Eli e Nena, órfãos, e a campanha cruel e racista de Robert Manning que lhe custará tudo. Marcos ouviu atentamente, a expressão a tornar-se grave ao ouvir o nome de Manning, um homem que conhecia bem como figura poderosa da cidade. Nunca tornaste isto público, disse Tânia, puxando um dossiê grosso da mala. Mas, ao longo dos últimos meses, enquanto limpava escritórios à noite, fui reunindo provas. Faturas falsas, registro de salários a mostrar discriminação flagrante contra funcionários de cor, até gravações de Manning a usar insultos raciais. Achei que tu saberias melhor do que eu que fazer com isto. Então não estás sozinha. Eu estarei ao teu lado. Juntos, vamos enfrentar Robert Manning e todos os que pensam estar acima da lei. Prometo-te. Vamos trazer a verdade à luz. Naquela tarde chuvosa, Tânia saiu do café com esperança a arder intensamente no coração. Sabia que, a partir daquele momento, a sua vida tinha mudado irrevogavelmente. Os meses de dor e humilhação infligidos por Manning já não a iriam pesar. Seriam, em vez disso, o combustível para cada passo rumo à justiça e a um futuro mais brilhante, não só para si, mas para todos os que suportaram injustiças semelhantes. Todas as noites, naquele pequeno quarto, Tânia sentava-se silenciosamente sob o brilho fraco do velho candeeiro de secretária, a organizar cuidadosamente as provas que recolhera do escritório de Manning.
Cada fotografia, cada gravação de áudio era uma peça crucial no puzzle da justiça que ela e o advogado Marcos montavam meticulosamente há meses. Numa dessas noites tardias, enquanto limpava os amplos escritórios da Money Enterprises, Tânia ouviu acidentalmente uma voz familiar, vinda da sala de conferências ao lado. Parou de limpar o pó e aproximou-se, pé ante pé, para escutar. Aquele tom confiante e ambicioso só podia pertencer a Robert Money. Na próxima semana, vamos finalizar o contrato mais importante que alguma vez assinamos com o Grupo Anscom da Alemanha. Este será o momento crucial que vai projetar a Money Enterprises para o palco global. Não permitirei um único erro. Perceberam? Essas palavras ecoaram pelos corredores silenciosos, e Tânia ficou imóvel, a respiração presa no peito. Sabia que aquela era a oportunidade dourada que esperava, uma rara chance de desferir um golpe decisivo contra o homem que a tinha menosprezado e pisado durante tantos anos. No dia seguinte, Tânia correu ao escritório modesto de Marcos Schun no centro da cidade. Enquanto lhe contava o que ouvirá, os olhos de Marcos brilharam. Folheou os documentos que ela já lhe havia entregue, a voz firme e confiante. Fizeste um trabalho brilhante, Tânia. Isto é exatamente a alavanca de que precisávamos. Se conseguirmos mostrar ao Grupo Anscom que a Money Enterprises está profundamente envolvida tanto em discriminação racial como em evasão fiscal, este grande negócio vai desmoronar-se. A nossa prioridade agora é montar um dossiê legal impecável e infalível para apresentar aos reguladores e à imprensa internacional. Tânia assentiu com firmeza, os olhos a brilhar de esperança determinada. Estou pronta, tio Marcos. Farei o que for preciso para trazer a verdade à luz. Nos dias seguintes, Tânia e Marcos mergulharam no trabalho. Com décadas de experiência jurídica, Marcos organizou metodicamente cada peça de prova recolhida por Tânia. Elaborou análises detalhadas, construindo um processo legal exaustivo e à prova de bala. À medida que passavam as noites a rever os materiais, Tânia percebia-se cada vez mais da enormidade dos crimes de Money. Ele não apenas evadiu impostos em grande escala, instituiu práticas de contratação e pagamento flagrantemente discriminatórias, desrespeitando todas as proteções legais. Quanto mais fundo investigavam, mais obscuras se tornavam as revelações. Certa noite, enquanto Tânia fotografava documentos no escritório pessoal de Money, ouviu subitamente passos apressados do lado de fora da porta. Pensando rápido, escondeu-se atrás de uma cortina pesada, o coração a bater na garganta. A porta abriu-se com violência e Money entrou furioso com seu assistente pessoal. O rosto estava vermelho de raiva. Bateu com a mão na secretária, rosnando. Eu disse-te. Como é que a informação sobre este contrato se espalhou? Se os nossos concorrentes souberem, tudo vai por água abaixo. O assistente gaguejou, a voz a tremer. Verificamos tudo. Senhor, pode ser apenas um rumor infundado, mas devemos adiar a assinatura. Por precaução, a fúria de Money explodiu. A expressão tornou-se assustadoramente feroz. Adiar? Sabes quanto tempo investi a negociar este acordo? De forma alguma. Vais fazer tudo o que for necessário para garantir que esta assinatura decorre sem problemas. E mais uma coisa, não deixes que nenhuma pessoa de cor se aproxime da cerimônia. Está claro? Esse sim, senhor, balbuciou o assistente. Escondida nas sombras, o sangue de Tânia fervia de raiva e determinação. Discretamente, puxou o telemóvel e gravou cada palavra carregada de preconceito. Cada sílaba tornar-se-ia a prova mais forte no arsenal dela e de Marcos. Assim que Money e o assistente saíram, Tânia escapou do edifício, o coração a bater desenfreado, a adrenalina a invadir-lhe o corpo. Não só por ter escapado por pouco a ser descoberta, mas por saber que o momento decisivo estava à porta. De volta ao pequeno escritório de Marcos Schun, ele reproduziu a gravação de Tânia, o rosto sério. Isto é a prova definitiva. Nenhum investidor, especialmente um gigante internacional como o Grupo Anscom, tolerará uma parceria manchada por escândalos de discriminação racial. Tânia sentiu, a voz ressoando com determinação. Temo de divulgar todas estas provas antes da assinatura. Não podemos dar ao Money nenhum tempo para reagir. Marcos pousou uma mão reconfortante no ombro dela, orgulho e confiança brilhar nos olhos. Tânia, lutaste com uma coragem extraordinária. Agora, deixe-me tratar dos passos finais.
Vou contactar imediatamente os investigadores e os principais meios de comunicação. Chegou a hora de o mundo conhecer a verdade sobre a Manning Enterprises. Tânia olhou pela janela para a noite negra como tinta, mas dentro dela ardia uma chama brilhante de esperança. Sabia que aquele era o momento que decidiria o destino de Manning, e que a justiça a qual dedicara sua vida estava prestes a ser cumprida. No apertado escritório do advogado Marcus Chu, o brilho do ecrã do portátil iluminava o rosto determinado de Tânia, enquanto ela e Marcus faziam uma última revisão do dossiê legal. Tânia sabia que aquele era o momento decisivo. Com um único clique, todo o sofrimento, injustiça e humilhação que tinha suportado desabaria como uma onda gigante, destruindo por completo a fachada de poder e prestígio de Robert Manning. Marcus virou-se para ela, o olhar sério mas cheio de confiança. Esta é a tua última oportunidade para reconsiderar, Tânia. Depois de enviarmos estas provas, não há volta atrás. Tânia olhou nos olhos, a voz surpreendentemente calma. Esperei demasiado tempo por este momento, tio Marcus. Já não há nada a reconsiderar. Estou pronta para enfrentar o que vier. Marcus assentiu e pressionou suavemente a tecla Enter. Num instante, uma chuva de e-mails, cada um contendo o dossiê completo de provas, foi enviada à autoridade tributária, às entidades reguladoras e aos principais meios de comunicação da região. Na manhã seguinte, antes mesmo do nascer do sol, uma tempestade de indignação pública explodiu em todos os canais de comunicação. As principais redes noticiaram o escândalo da Manning Enterprises, evasão fiscal grave e discriminação racial sistêmica. As gravações e documentos meticulosamente reunidos por Tânia foram amplamente divulgados, revelando Robert Manning não como um empresário respeitado, mas como um manipulador da lei, um preconceituoso que usava o seu poder para oprimir os mais vulneráveis. Senhor, a imprensa já tem todos os detalhes e provas das nossas atividades legais. Acabaram de publicar uma série de exposições em todos os grandes canais de notícias. Está completamente fora de controle. Manning caiu na cadeira, sentindo como se o mundo tivesse desabado. Tudo que construíra, reputação, fortuna, influência, ruía num instante. Num acesso de raiva e desespero, bateu com o punho na secretária e gritou: "Quem está por trás disto? Quem me traiu?" Não houve tempo para refletir. Nessa tarde, a tão aguardada cerimônia de assinatura do contrato com o grupo Anscom, da Alemanha, estava marcada para decorrer. Manning forçou-se a acalmar, na esperança de salvar o negócio antes de enfrentar os parceiros internacionais. Endireitou a gravata, ajustou o casaco e entrou na imponente sala de conferências com uma máscara de confiança. Mas ao entrar, o ambiente era gelado e tenso. Os representantes do Anscom, investidores que Manning cortejara durante meses, olhavam-no com desprezo e decepção. O presidente do grupo, um estadista severo e experiente, levantou-se para falar, a voz fria como aço. "Senhor Manning, recebemos informações detalhadas sobre a conduta grave da sua empresa, incluindo evasão fiscal e políticas de discriminação racial inaceitáveis. Isto não é apenas uma violação ética, é uma grave infração às normas internacionais de negócios." Manning tentou explicar, a voz trêmula. "Por favor, ouçam-me. Isto é tudo um mal-entendido. Garanto que tratarei de tudo." Mas o presidente interrompeu-o com firmeza. "Não, Sr. Manning. Isto não é um mal-entendido. Não podemos fazer negócios com uma empresa que ignora descaradamente a lei e os princípios básicos de ética. Este contrato está, com efeito imediato, cancelado." A porta da sala de conferências fechou-se com estrondo quando a delegação do Anscom saiu em silêncio gélido. Manning ficou imóvel, percebendo com dor agonizante que nenhum poder ou prestígio poderia salvá-lo agora. Entretanto, do outro lado da cidade, Tânia e Marcus Chu assistiam à transmissão das notícias em direto numa pequena televisão de escritório. Tânia escutava em silêncio, uma onda de alívio e emoção a invadir-lhe o peito. Marcus pousou uma mão orgulhosa no ombro dela e sorriu. "Tânia, conseguiste. A justiça foi finalmente feita e Manning pagou caro pelos seus crimes." Tânia assentiu, lágrimas de felicidade e esperança a brilhar-lhe nos olhos. Sabia que aquele era apenas o início de uma longa jornada, mas agora estava pronta para continuar a lutar, para proteger os que eram impotentes como ela fora, e para ajudar a construir um mundo onde a justiça e a verdade prevalecessem sempre.
O escritório vasto e luxuoso da Manning Enterprises agora parecia estranhamente frio. Robert Manning estava imóvel na sua cadeira de couro, os olhos vazios enquanto fitava os jornais espalhados sobre a secretária. As manchetes, afiadas como facas de gelo, perfuravam-lhe a mente. Manning Enterprises, império de evasão fiscal e preconceito. Robert Manning sob investigação rigorosa. Grupo Anscom cancela acordo milionário. As chamadas de advogados, sócios e até dos amigos mais próximos cessaram abruptamente. Um por um, abandonaram-no, tratando como uma doença contagiosa. Nunca antes Manning sentirá uma solidão tão esmagadora. Durante anos, viverá de elogios e respeito. Nunca imaginara que poderia cair tão baixo. O telefone sobre a secretária tocou de repente, despertando dos pensamentos. Pegou nele, a voz fraca e esvaziada. Alô? Silêncio por um breve momento. Depois, uma voz feminina fria e calma. Sou eu, Tanya Jefferson, Sr. Manning. Ao ouvir o nome dela, Manning sentiu-se como se tivesse sido atingido por um raio. Endireitou-se de um salto, os olhos arregalados de choque e fúria. Tanya, por que estás a ligar-me agora? Não tinhas desaparecido da minha vida há anos? A resposta de Tanya foi firme, cada palavra afiada como uma lâmina de aço. É verdade, Sr. Manning. Não desapareci. Estava apenas à espera do momento certo para regressar. E esse momento chegou. Quero que saiba a verdade. Eu estou por trás de tudo o que lhe aconteceu. Um silêncio sufocante encheu a sala. Manning ficou imóvel, o coração como que paralisado. Após uma longa pausa, murmurou, trêmulo. O quê? O que estás a dizer? Como? Como é possível seres tu? Tanya continuou num tom medido e confiante, cada frase escolhida para esmagar a arrogância dele. Sempre pensou que eu era apenas uma mulher negra fraca, indigna da sua atenção. Não foi, Sr. Manning? Acreditava que o seu poder e riqueza lhe permitiam esmagar-me no pós sem consequências. Mas estava enganado. Nunca fui tão fraca como imaginou, e o seu desprezo apenas me tornou mais forte. A voz de Manning ergueu-se num desespero furioso. Por que estás a fazer-me isto? O que fiz eu para merecer o teu ódio? A voz de Tanya manteve-se inabalável. Não faço isto por ódio nem por vingança pessoal. Faço por justiça. Sr. Manning, não se pode passar a vida a esmagar os outros sem pagar um preço. Quero que compreenda que o racismo, a injustiça e os crimes que cometeu nunca escaparão sem consequências. Manning apertou o telefone com raiva e desespero. Justiça? Chamas a isto justiça? Destruíste a minha carreira e reputação. A calma de Tanya era surpreendente. Cada palavra atingia o alvo com precisão. Não, Sr. Manning. Foi você quem se destruiu. Eu apenas revelei a verdade que escondeu durante tanto tempo. Pensou que o seu poder e dinheiro lhe permitiam quebrar a lei e humilhar pessoas impunemente. Mas subestimou-me gravemente. Nunca mais permitirei que alguém me diminua ou destrua os mais fracos sem enfrentar as consequências. Manning tombou de volta na cadeira, o mundo a desmoronar-se à sua volta. Nesse momento, percebeu finalmente o quanto subestimara Tanya. A mulher que ele acreditava que se curvaria para sempre diante dele tinha força, inteligência e persistência suficientes para desmantelar o império que ele construiu durante décadas. Num sussurro amargo e derrotado, Manning falou as suas últimas palavras. Tanya, o que mais queres de mim? Já não tenho nada a perder. O tom de Tanya suavizou-se, ainda transmitindo confiança e convicção. Não quero nada de si, Sr. Manning. Liguei apenas para que entendesse que não fiz isto por vingança, mas para garantir justiça por todos os que prejudicou. Espero que leve esta lição consigo para sempre. O verdadeiro poder não está na riqueza nem na influência. Está na honestidade e no respeito pelos outros. A chamada terminou num silêncio pesado. Manning sentou-se sozinho, no seu outrora grandioso escritório, agora mais frio do que nunca, sabendo que a sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Do outro lado da cidade, Tanya pousava o telefone com suavidade, sentindo um alívio quase inacreditável. Depois de anos de sofrimento, tinha finalmente mantido-se firme, olhado o seu opressor nos olhos e dito a verdade que carregara no coração. Não por vingança, mas para provar que a justiça, por mais que demore, prevalece sempre. Agora,
Tânia sabia que a sua vida estava a entrar num novo capítulo, mais brilhante, mais esperançoso, infinitamente mais significativo. Marcos assentiu, o rosto tornando-se mais sério enquanto pousava a mão sobre a pilha de documentos. Concordo plenamente. Temo de agir de forma organizada, firme e eficaz. As provas que reuniste, combinadas com as nossas competências e experiência, podem formar a base de uma firma de auditoria especializada, dedicada a investigar a discriminação e a injustiça social dentro das grandes empresas. Um lugar que faça pessoas como Robert Manning tremer. As palavras de Marcos acenderam uma visão clara e poderosa na mente de Tânia. Juntos, passaram o resto da tarde a delinear um plano detalhado para a nova empresa. Deram-lhe o nome de Equalis Consulting, um título que refletia claramente a missão de igualdade e justiça. Nas semanas que se seguiram, Tânia e Marcos trabalharam incansavelmente. Finalizaram a documentação legal, alugaram um novo escritório e recrutaram rapidamente jovens advogados apaixonados, cada um deles com experiência ou testemunho direto de injustiça social. Trouxeram consigo a mesma determinação feroz que impulsionava Tânia, um compromisso com a luta pela justiça e igualdade. Logo após o seu lançamento, a Equalis Consulting causou impacto imediato nas comunidades empresarial e jurídica da cidade. Com uma equipe de investigadores perspicazes e advogados de excelência, escolhidos a dedo por Marcos, começaram a tratar de casos de discriminação racial, injustiças laborais e corrupção corporativa. Empresas que durante anos exploraram os mais frágeis começaram a sentir-se inquietas, apreensivas só de ouvir o nome desta firma em ascensão. Em poucos meses, Tânia e a sua empresa alcançaram um sucesso muito além das expectativas. Os meios de comunicação passaram a cobrir regularmente as vitórias de alto perfil da Equalis, e a sua reputação espalhou-se rapidamente. Líderes empresariais que antes pensavam poder explorar trabalhadores ou manter políticas racistas começaram a repensar as suas atitudes. Tânia Jefferson tornou-se um símbolo poderoso de perseverança, inteligência e determinação inabalável contra a injustiça. Entretanto, Manning, agora destituído de reputação e bens, vivia isolado num apartamento modesto, forçado a evitar os olhares julgadores da comunidade. Sempre que o nome de Tânia surgia na imprensa ou na televisão, era como mais uma punhalada no seu orgulho ferido, um lembrete constante do erro monumental que foi subestimar uma mulher que julgava impotente. Numa ocasião, num importante simpósio sobre justiça social realizado numa universidade prestigiada, Tânia foi a oradora principal. Contou a sua história com paixão sentida e eloquência persuasiva, inspirando centenas de jovens estudantes atentos. Na plateia, Manning assistia a partir de um canto sombrio, observando-a com uma mistura de amargura e admiração relutante. Percebeu que tudo o que fizera a Tânia tinha sido transformado na sua maior força, impulsionando-a a alturas que ele nunca imaginara. Após o simpósio, Tânia cruzou-se com Manning à saída do auditório. Trocaram um olhar tenso, num momento de silêncio. Por fim, Manning falou primeiro, a voz fraca e cansada. Tânia, estava errada ao subestimar-te. Agora compreendo que és muito mais forte do que alguma vez imaginei. Tânia devolveu o olhar, a expressão livre de raiva ou ódio. Em vez disso, demonstrava uma compaixão serena e resoluta. Nunca quis que sofresse apenas por minha causa, Sr. Manning. Mas espero que tenha aprendido que a justiça perdura, por mais tempo que leve. Manning baixou a cabeça em silêncio e afastou-se. Nesse momento, Tânia soube que tinha finalmente escapado à sombra do passado. Estava agora pronta para seguir em frente com total confiança e orgulho. A Equalis Consulting continuou a crescer, tornando-se rapidamente um farol na luta contra a injustiça corporativa e a discriminação racial. Para Tânia, o verdadeiro sucesso não era apenas ter superado sua própria história dolorosa, era ter construído algo muito maior, um futuro onde a justiça e a igualdade existam verdadeiramente para todos. As retumbantes vitórias de Tânia e da Equalis Consulting transformaram-na num símbolo incontornável da luta contra a injustiça e a discriminação. O tempo passou rapidamente, mas Tânia nunca esqueceu as memórias que a colocaram neste caminho. Memórias das duas pequenas crianças que, um dia, tremiam de frio à porta dos fundos do restaurante Golden Four Ponto numa tranquila tarde de outono. Enquanto Tânia se sentava no seu escritório a rever processos recém-concluídos, o seu telemóvel vibrou suavemente sobre a secretária.
Ao atender, uma voz familiar e terna do outro lado fez o coração disparar. Mana Tânia, sou eu, a Nena. Nesse instante, Tânia mal podia acreditar no que ouvia. A imagem da pequena Nena, frágil, agarrada ao irmão nas geladas noites de inverno, surgiu-lhe viva na memória como se tivesse sido ontem. Na, és mesmo tu? Exclamou Tânia, quase vencida pela emoção. Meu Deus, há tanto tempo que não ouço a tua voz. Sim, sou eu, Mana Tânia, respondeu Na, agora com a voz de uma mulher madura e confiante. O Eli e eu andamos todos estes anos à tua procura. Finalmente encontramos-te. Gostaríamos muito de ver-te. Podemos encontrar-nos? Sem hesitar, Tânia aceitou. No dia seguinte, esperava nervosamente num pequeno restaurante sossegado no centro da cidade. Quando a porta se abriu, levantou-se num salto, as lágrimas a toldar-lhe a visão. 2 jovens adultos, seguros de si bem-sucedidos, entraram. E nesse momento, reconheceu Eli e Nena, agora crescidos, confiantes e radiantes. Eli correu até ela e envolveu-a num abraço cheio de gratidão. Tânia, finalmente encontramos-te. Nunca esquecemos aquelas noites geladas em que nos salvaste. Ainda hoje trazemos conosco aquela fotografia nossa contigo nas carteiras, um lembrete constante da tua bondade e coragem. Na juntou-se ao abraço, lágrimas a brilharem no rosto agora maduro. Mana Tânia, se não fosses tu, o Eli e eu nunca seríamos quem somos hoje. Não salvaste apenas as nossas vidas, mostraste-nos o poder da compaixão e como enfrentar o mundo com força. Sentaram-se juntos e os irmãos partilharam as suas vidas desde que foram entregues aos serviços sociais. No início, lutaram para se adaptar ao centro de acolhimento, mas a memória das refeições secretas de Tânia guiou-os em cada dificuldade. Inspirado pelo passado, ele sonhava em abrir uma cadeia de restaurantes humanitários, locais que oferecessem não só boa comida, mas também oportunidades de emprego para os sem-abrigo e os necessitados. Tânia, nunca esquecerei aquelas refeições que nos deixavas todas as noites, contou Eli com emoção. Inspiraram-me a construir restaurantes que não apenas alimentam, mas também criam emprego e apoio para quem perdeu o rumo. Passei anos a combater o preconceito e o ódio em tribunal, e sempre me lembro de que, sem a tua ajuda, nunca teria encontrado a força para defender os outros como faço hoje. Tu, Tânia, és a minha maior inspiração. Tânia ouviu, o coração a transbordar de orgulho e alegria. Aquela reunião era a prova viva de que até os menores gestos de bondade podem desencadear mudanças extraordinárias. Riram ao recordar memórias antigas e choraram lágrimas felizes. Tânia partilhou a história da sua luta contra Robert Manning e a fundação da Equalis Consulting. Eli e Nena ouviram com atenção, os olhos brilhando de respeito e admiração. Quando Tânia descreveu a noite em que enfrentou Manning ao telefone, Eli apertou-lhe a mão, a voz carregada de emoção. Fizeste o que era certo, Tânia. Pessoas como Manning precisam de compreender que ninguém tem o direito de oprimir os outros só porque tem mais poder. À medida que o encontro se aproximava do fim, os 3 abraçaram-se mais uma vez, conscientes de que, embora a vida estivesse levado por caminhos diferentes, o destino os reunirá novamente, mais fortes, mais sábios e unidos na luta por justiça e bondade. Ele olhou para Tânia com determinação sincera. Tânia, acho que devemos unir forças. Os meus restaurantes humanitários, o escritório de advocacia da Nena e a tua Equalis Consulting podem trabalhar juntos para causar um impacto ainda maior. Tânia sorriu calorosamente, o coração em chamas. Era exatamente isso que eu esperava. Juntos, podemos alcançar algo verdadeiramente extraordinário. Banhados pela luz suave do pôr do sol outonal, Tânia percebeu que aquela reunião era mais do que um reencontro familiar há muito aguardado. Era o início de um novo capítulo, cheio de propósito, esperança e o poder coletivo de construir um mundo mais justo e compassivo. Esse reencontro profundamente emocional tornou-se um ponto de viragem, despertando ideias mais audaciosas do que Tânia alguma vez ousara imaginar. À medida que o sol descia lentamente sobre a cidade, Tânia, Eli e Nena sentaram-se num espaço tranquilo, os corações cheios de esperança e uma vontade partilhada de moldar o futuro. Quando as memórias do passado se encerraram suavemente, Eli olhou para Tânia e Nena, os olhos cheios de entusiasmo. Tânia, Nena, acredito que este é o momento perfeito para construirmos algo maior e mais duradouro.
Não devemos limitar-nos a ajudar indivíduos um por um. Precisamos de criar uma organização forte o suficiente para transformar inúmeras vidas, especialmente a de crianças e de quem sofre com injustiça e preconceito. Ná concordou imediatamente, a voz cheia de fervor e determinação. Tens toda a razão, Eli. Com a experiência que acumulaste nos teus restaurantes, os processos que o meu escritório tem enfrentado e a incansável defesa da Tânia na Equalis Consulting, já temos a base para lançar um fundo social de grande escala que possa gerar mudanças reais e duradouras. Tânia assentiu, os olhos a brilhar com entusiasmo e convicção incomuns. Exatamente. Temos de construir uma instituição tão forte que qualquer pessoa que enfrente discriminação ou opressão possa recorrer a ela em busca de apoio abrangente. Não só ajuda financeira, mas também educação, formação profissional e orientação jurídica gratuita. Uma fundação cujo próprio nome inspire justiça, igualdade e esperança. O entusiasmo deles fundiu-se num acordo unânime. Decidiram chamá-la de Fundação Tânia Eunina, em homenagem à jornada desafiadora, mas profundamente significativa, que partilharam e superaram juntos. Em poucas semanas, apoiados pelas reputações conquistadas ao longo de anos de luta determinada, a Fundação conquistou apoio generalizado da comunidade e de grandes financiadores. Líderes empresariais, artistas e ativistas sociais reuniram-se com entusiasmo, oferecendo recursos abundantes para que a Fundação pudesse lançar de imediato programas ambiciosos. A Fundação Tânia, Eli e Nena rapidamente abriu centro de apoio em várias grandes cidades, oferecendo milhares de crianças desfavorecidas acesso a uma educação de alta qualidade. Nesses centros, os jovens aprendiam não só matérias fundamentais, mas também competências para a vida e noções básicas de justiça, dotando da confiança e consciência para se defenderem contra injustiças sociais. Sob a liderança de Ná, a Fundação reuniu ainda uma equipa jurídica dedicada a oferecer representação gratuita a qualquer pessoa marginalizada ou discriminada no local de trabalho. Nena organizava regularmente oficinas jurídicas, ensinando os participantes a reconhecer e combater o preconceito, iniciando um movimento poderoso que transformou a compreensão pública dos direitos humanos. Enquanto isso, Eli assumiu o comando da cadeia de restaurantes humanitários da Fundação. Os seus espaços tornaram-se rapidamente centros comunitários adorados, não só pela comida deliciosa, mas também pela missão elevada. Cada restaurante empregava e formava pessoas sem abrigo e com deficiência, gratuitamente, ajudando-as a reintegrar-se na sociedade com dignidade e propósito. Quanto a Tânia, como diretora executiva da fundação responsável pela Equalis Consulting, tornou-se presença constante em fóruns internacionais, partilhando a sua história pessoal e defendendo com paixão a luta contra o racismo e a injustiça social. Cada intervenção reforçava o seu orgulho, não por ter derrotado alguém como Robert Money, mas por ter transformado o próprio sofrimento na força motriz para construir um futuro melhor para os outros. Em pouco tempo, a Fundação Tânia Eunina emergiu como um símbolo poderoso de justiça social, elevando diretamente a vida de milhares. As cartas sentidas de agradecimento das crianças e a gratidão emocionada das famílias que enfrentaram injustiças eram o testemunho mais claro do notável legado que estes três amigos tinham construído. Robert Manning, por contraste, afundou-se num arrependimento solitário. Sempre que o nome da fundação aparecia na imprensa, era lembrado dolorosamente do seu maior eu. Subestimar a força que existia numa mulher que julgara demasiado fraca para resistir. Para Tânia, no entanto, o seu maior triunfo não estava em prêmios ou elogios pessoais, mas a mudança positiva e duradoura que proporcionou aos outros. Ao ver as crianças dos seus centros crescerem com esperança e autoconfiança, soube que tinha alcançado algo infinitamente mais precioso do que qualquer vitória pessoal. Numa tarde tardia de fim de ano, enquanto Tânia se sentava ao lado de Eli e Nena no escritório principal da fundação, olhando para as crianças que brincavam felizes no pátio, sorriu suavemente e disse: "Percorremos um longo caminho até aqui, e a nossa maior conquista é termos plantado as sementes da bondade e da justiça para o futuro. Ainda há muito trabalho pela frente, mas acredito que estamos no caminho certo. Cada passo que damos torna o mundo um pouco melhor." Eli e Ná sentiram em uníssono, os olhos refletindo uma profunda gratidão por Tânia, a mulher que os guiou e, juntos, criaram um milagre para lá dos seus maiores sonhos. Naquela última tarde do ano, no ambiente acolhedor do escritório da Fundação Tânia, Eli e Nena,
Tânia olhava pela janela, observando as crianças a brincar com alegria no pátio. As gargalhadas puras ecoavam pelos corredores, levando consigo esperança e um lembrete de que até as feridas mais profundas do passado podem dar origem a algo belo. Pouco tempo depois, a história inspiradora de Sob as luzes intensas do estúdio, Tânia sentou-se ereta, os olhos calmos focados na apresentadora, a jornalista veterana Martha Wilson. Com respeito evidente, Martha lançou a primeira pergunta. Tânia, a tua história tocou tantos corações. Mas o que mais intriga o público é isto. Depois de toda a injustiça e dor que suportaste, como encontraste força para perdoar e focar-te em construir, em vez de ajustar contas? Tânia esboçou um sorriso sereno, refletindo por um instante antes de responder com uma voz rica e cativante. Martha, acredito que a verdadeira justiça nunca está em destruir os outros. Quando somos magoados, o nosso primeiro impulso costuma ser a vingança. Mas a vingança não traz paz, apenas cria um ciclo vicioso de ódio e mais injustiça. Escolhi um caminho diferente, transformar o meu sofrimento em motivação poderosa para construir algo melhor. Criar oportunidades para que outros não tenham de passar pelo que eu passei. Comovida, Martha acenou e continuou. E o que sentes agora em relação a Robert Money? O homem que te causou tanto sofrimento? Tânia fez uma breve pausa, a expressão solene mas compassiva. Sei que o Sr. Money agora vive isolado e em desespero. Sinceramente, não tiro prazer da sua queda. Vejo-o antes como um lembrete vivo das consequências da discriminação e da injustiça. Ele fez as suas escolhas, e este é o resultado delas. Espero que a história dele sirva como um alerta claro. Pesar os outros nunca conduz à verdadeira felicidade. Do outro lado da cidade, Robert Manning estava sentado sozinho no seu pequeno e frio apartamento, a ver a entrevista de Tânia num velho televisor. As palavras dela preencheram o silêncio da sala, atingindo com força. Mas, pela primeira vez, compreendeu verdadeiramente o quanto estava errado. Ao longo dos anos, a vida de Manning tornará-se solitária e vazia. Amigos aliados abandonaram-no um a um. Os antigos apoiantes viraram-lhe as costas, como se ele fosse um exemplo vivo dos perigos do orgulho e do preconceito. Perderá tudo, a reputação, a riqueza, o poder e, mais dolorosamente, o respeito por si próprio. No ecrã, Tânia continuava com um tom caloroso e de perdão. Não quero que ninguém sofra de solidão e desespero como ele. O que quero partilhar é o poder do perdão e da compaixão. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro mais justo e bondoso com as lições que ele nos ensinou. As suas palavras ressoaram profundamente nos telespectadores, reacendendo a crença na bondade e na cura das feridas antigas. Tânia encerrou a entrevista com um apelo sincero à ação. A todos os que me ouvem, lembrem-se de que todos nós carregamos cicatrizes de dores passadas. Em vez de deixarmos que nos amargurem, deixemo-las ser o alicerce da força e da empatia. Usem a vossa história para criar algo melhor neste mundo. Aplausos estrondosos encheram o estúdio ao terminar a entrevista. Ao sair do palco, Tânia sentia uma leveza e uma alegria profundas, sabendo que a sua mensagem de compaixão tinha realmente alcançado muitos corações. No seu apartamento solitário, Manning desligou a televisão e baixou a cabeça. Naquele momento, entendeu que a mulher que outrora desprezara e pesara lhe tinha ensinado a lição mais profunda de todas, o poder transformador da bondade e do perdão. Lá fora, Tânia saiu para o ar fresco da noite, inspirando profundamente enquanto uma brisa suave lhe acariciava o rosto. Percebeu que, das dores feridas do passado, plantara sementes de esperança e bondade em incontáveis vidas. Agora, cada passo que dava era guiado pela convicção de que, não importa o que a vida nos imponha, a escolha entre o ódio e o perdão, entre a destruição e a criação, será sempre nossa. A história de Tânia mostra-nos que a verdadeira força não está na vingança nem em derrubar os outros, mas em transformar o sofrimento em esperança e construir um futuro melhor a partir das feridas que um dia carregamos. E tu? O que pensas desta mensagem? Se estivesses no lugar de Tânia, escolherias o perdão e a reconstrução, ou a vingança para apaziguar a dor. Se esta história te tocou, não te esqueças de gostar, partilhar e subscrever para mais histórias inspiradoras com significado.